Olá você! E hoje a gente vai falar de ciúme. E aí, você tem ciúme? E com essa musiquinha aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Já ouviu essa música? E aí, você tem ciúme? Você sofre com isso? Você sofre de ciúme, gente. Vamos lá entender como que ele funciona e como pode melhorar. Convidando aqui algumas pessoas. Mas eu me morro de ciúme. Essa musiquinha aqui das antigas. Musiquinha das antigas. Pra chamar aí, pra entender como que funciona o ciúme através da visão sistêmica. É muito interessante porque normalmente a gente acha que o ciúme, uma pontinha de ciúme não faz mal a ninguém. Pelo contrário. Então o ciúme, ele entra aí com... Às vezes a gente acha, né, que dá uma preservação no casamento, uma pontinha de ciúme não faz mal, né? Mantém a pessoa amada ali perto. Mas e aí? Como que é isso? Pela visão sistêmica. O que traz no inconsciente as dinâmicas de se ter ciúme? Então, se a gente for pensar, o ciúme é uma possessão, a pessoa ciumenta acha que ela tem o domínio e a posse do outro. Então, ela vai fazer, né, desde shows, né, de ciúme, de brigas homéricas, né, brigas que trazem ali um comprometimento. E também, sabe aquela coisinha, aquela espetadinha, aquela alfinetada que vai fazer com que, vai lá, né, cutucando onde dói, ferindo outra pessoa, pra tipo, olha aqui, eu tô com ciúme de você, só que eu vou pelas beiradas. De uma visão mais abrangente, o ciúme é considerado, digamos assim, já o final do relacionamento. Porque se não tem confiança, ele afasta. Em vez de trazer para perto, ele afasta. Então, o ciúme é um convite à infelicidade do casal. É isso. E dos relacionamentos também, né? Aqui eu vou falar um pouco mais de casal, mas ele também tá no campo dos relacionamentos. Falar experiência própria também no meu pacote de informação, porque eu sempre sofri muito com isso. Então, e hoje olhando com essa visão, tem um porquê. E às vezes aquilo vai muito mais a fundo do que os olhos veem, daquilo que quando a gente sofre por, né, ou receber o ciúme, que a pessoa tenta manipular as nossas ideias, manipular a nossa vida, e isso faz com que a gente não tenha liberdade, seja podada, né? Logicamente com base todo no respeito, né?
vamos colocar aí família Doriana. Então, tendo e com isso como base, você se respeitando, respeitando o outro, não tem pra que ter ciúme, né? E eu tive sempre muito problema isso com os meus pais. Então eu via meu pai tendo muito domínio de ciúme com a minha mãe e dominando muito a situação e não deixando com que ela fizesse as coisas dela. Desde ir no mercado. Oi, amor, bem-vinda. Então, olha lá, Audrey, essa é para você. Então, tô contando aqui uma experiência, né, dos meus pais. Então, meu pai sempre podou e limitou muito a minha mãe com o ciúme. Então, não podia ir no mercado. Ai, também tô saudade. Não podia ir no mercado. Se fosse no mercado, eu tinha o tempo de voltar. Se não voltasse naquele período, ele ia atrás. E assim, seus bonequitos, verdade. Depois você me conta como que foi. E aí, nisso, bem-vinda, Jane. Nisso, quando o casal, um pode do outro, limita, constrange, boicota a vida, tá? Isso é que eu sofri na infância. E aí, ai que bom que tá fazendo sucesso. Oi, Mônica, bem-vinda. Nisso que o ciúme, ele boicota, ele restringe, ele limita, ele faz com que a vítima do ciúme não tenha força para seguir com autonomia pela vida. Mas a gente vai entendendo que isso tem raízes muito mais profundas. Preciso divulgar? Depois eu te falo. Tô divulgando a constelação, os bonequinhos à parte. E aí, quem recebe essa carga de ciúme, ela fica ali muitas vezes inerte, constrangida, limitada, né? Que nem eu falei. É um aprisionamento. O ciúme é um aprisionamento para a relação chegar ao fim. Então, ela é a base do começo do fim. Muitos casais acabam até ficando por mais tempo, mas por conta assim de um convencionalismo, tá? Mas quando a gente vai olhar pelo campo sistêmico, esse ciúme que tá ali vinculado com a pessoa pode ser algum representante de algum traído do sistema familiar lá atrás. Pode ter questões muito mais intensas do que a gente pegar e falar assim, é só um ciumento. Não, gente, o ciumento, ele tem uma dor tão grande de posse, de ter que manipular o outro, que ele sofre. Sofre ele e sofre a vítima do ciúme, tá? Então, voltando, eu tinha muitos problemas com meu pai na fase de adolescente para jovem, por conta do ciúme e da manipulação dele. Então, foi muito difícil essa fase para mim, porque ele manipulava minha mãe, tá, gente? Essa aqui é aberta, meus pais estão vivos ainda, tá? E aí continua o esquema deles lá. Então, ele sempre fez isso com ela e tentou fazer comigo também a mesma coisa. Só que aí a gente entrando, né, nesse adoecimento pelo ciúme, se ciúme é posse, se ciúme traz dor, traz desconforto, traz briga, desentendimento, a pessoa fica sem razão, porque você não vê fundamento naquilo que ela tá falando. E aí o desentendimento, o desequilíbrio fica grande. Não é? Me conta aqui, como que é, se vocês já passaram por uma crise de ciúme, como que foi isso? Que trouxe de consequência? Me contem para eu poder transcorrer aqui para vocês.
E aí, atrás desse ciumento, tem gente lá atrás que muitas vezes, né, da ancestralidade, que se vincula. Então, primeiramente, é a falta de amor próprio. Então, a pessoa não se sente merecedora de ter um amor. Olha isso, não se sentir merecedora de ser amado. Então, por ter essas questões, traz insegurança, traz uma insatisfação consigo mesmo, um medo de não ser bem visto, de não estar com uma aparência legal, né? De que a pessoa vai trair, vai acontecer alguma situação. Então, essa pessoa traz aí uma dor muito grande de não merecimento, de ter amor. E aí também pode acontecer abandonos inconscientes, né? Bom, vamos lá. Vamos voltar para a crença, porque a crença, ela, de não merecimento, ela traz tanta infelicidade, porque daí acaba afastando os parceiros. Olha isso. Então, muitas vezes é aquela mulher que tá lá no relacionamento, tá até legal. Ela pega, ela vai, não, tá tão bom isso daqui que eu tenho medo de que ele termine primeiro que eu. Então eu vou terminar primeiro para eu não correr o risco ou de ser traída, de ser lesada, dele terminar a relação primeiro. Então eu me auto-boicoto e vou e finalizo ali o relacionamento. Então, olha isso. Olha o ponto que o ciúme chega, porque isso está baseado em crença. E essa crença pode ser sistêmica, pode ser lá familiar. E aí é por isso que é interessante, né, tá sempre de olhos abertos, perceber os sentimentos, as sensações que vêm, perceber como que você lida com aquela situação, para poder, gente, trazer o merecimento para você, para sua vida, né? Porque é importantíssimo ter a consciência de que eu mereço um relacionamento feliz e saudável, próspero e funcional. Tudo que for contrário disso, vamos desconstruindo, vamos procurando outras formas, né? Tudo bem, estamos entre pessoas falhas. Perfeição não existe nesse plano, mas pelo menos o mais legal possível, sem autossabotagem, né? Que o intuito aqui é olhar para dentro. Então, o próximo é, de repente, uma fidelidade ao sistema familiar, tá? Então, um exemplo. Bem-vinda, Adri. Exemplo. Essa fidelidade pode ser, assim, dos pais que se separaram, tá? E não conseguiram aceitar um ou outro. Então, os dois ficam brigando, tá? Ou alguém lá muito perto também, tá? E aí, ou então algum deles que morreu logo no começo do relacionamento, digamos assim, um morreu, começaram a namorar, ou casaram e um morre, né? Começaram a namorar e um morre. Aí também isso pode ser um indício de que quem vem depois também tem aí um ciúme, uma posse, porque tem o medo da perda, tá? O medo de ser rejeitado, de fracassar no relacionamento. Então, essa sensação de perda, de aprisionamento, vem em decorrência desses fatos, tá? Aí, depois, vem também uma identificação inconsciente, tá? A gente não tem a mínima consciência do que faz, a não ser quando vem para o campo, vem fazer a constelação, aí isso aparece no campo, você vem falando lá, nossa, eu tenho um ciúme exagerado do fulano, aí pode ser que isso apareça no campo, tá? Então, o que acontece?
exemplo de novo, identificação. Como que a gente, né, coloca isso? Exemplo é assim, uma mulher que ela não se casou e aí ela teve que cuidar dos pais. Pais, cuidar de alguém, tá? Normalmente. Aí, essa pessoa tem uma sobrinha, por exemplo. Essa sobrinha tenta se relacionar, não dá certo. Tem aí namorados, o ciúme é aquela coisa louca também e ela nunca consegue um relacionamento. Porque ela pode estar vinculada a essa tia ancestral aí que teve que parar a sua vida, teve que deixar de fazer as coisas que gostava de conseguir, de fluir a vida por um relacionamento, né? E parou ali a vida para cuidar dos pais ou de alguém. Essa sobrinha, por identificação à tia, repete a mesma coisa e acaba ficando sozinha. Então, isso é ruim porque traz consequências graves, né? Para a pessoa, porque dói, fere. Ela quer manter um relacionamento, não consegue. Ela quer, né, primeiro que daí entra também às vezes numa falta de valorização, né? Que nem eu falei. Mas entra aí outras questões sistêmicas no pacote. E que daí somente através da constelação que a gente consegue saber e entender como que funciona essa engrenagem, tá? Outra também é obrigação pessoal. Exemplo de novo, um homem tá lá, tem uma família, tá bem, tá tudo indo, se encaminhando, só que aí ele pega e se separa, né? E ele pega e vai e constrói outra família. Essa segunda esposa pode ter assim um ímpetos de ciúme gravíssimos, porque ela se sente assim vinculada à primeira esposa, por identificação também, por uma obrigada a fazer, como se fosse uma solidariedade à primeira esposa. Então, já que ela abandonou, eu vou fazer de tudo para deixar a vida desse homem um caco, vou ter ciúme enlouquecidamente para poder fazer com que ela também pertença ao sistema familiar, porque ela precede. Então, ela foi a primeira esposa, ela pertence ao sistema e a segunda esposa vem depois. Então, tudo que é desse homem, como ele é, como ele está hoje, mesmo tendo abandonado, a primeira esposa ali construiu uma vida com ele, teve ali relacionamento, né, tal, e que fez com que esse homem, né, fizesse hoje o que ele é, tá? Então isso, se não honra a primeira esposa, se não coloca ela no lugar dela, essa segunda vira um inferno na vida desse homem, tá? E aí, como que estão aí vocês? E aí, por mais que seja difícil às vezes enfrentar essa dificuldade nos relacionamentos, né, de ciúme, das picuinhas, desses agravamentos, da culpa, da solidão, do medo, o medo de ficar sozinha, as perdas, o medo do abandono. Então, isso faz com que você acabe se prejudicando o seu relacionamento por conta desses ciúmes. E aí, como que tá sendo os tapa na cara, gente? De saber isso. Porque a gente achava, sempre colocou, né? Sempre se colocou, uma pontinha de ciúme não faz mal a ninguém. Não é? E aí? Como é saber que agora isso faz mal pra relação? Que é um passo do fim. Nossa, gente, São Pedro que falou sim. Um trovão enorme, dando a certificação que realmente o ciúme é um passo do sim. Não sei se deu pra escutar aí. Então,
os parceiros podem... Como que é assim? Como que a gente reavalia tudo isso, né? Ah, tem uma frase do Osho que eu achei muito bonita e que eu acho que casa bem com a nosso tema aqui. Se amas uma flor, deixa ser. O amor não se trata de posse, se trata de apreciação. E aí, quem nunca sentiu um ciúme na vida? Quem nunca? E aí, é o saber disso. Como que fica aqui o coraçãozinho? Né? Ao saber que quanto mais você admira e deixa a pessoa ser do jeito que ela é, logicamente, gente, não vamos colocar se a pessoa traiu, se ela não tem uma boa índole, se ela já provou que o relacionamento não é legal, não é que ter pra ter ciúme, né? Vamos lá, muda a faixa, parte pra outra. Oi, amor, bem-vinda. Então, parte para outra, vai lá e vai ser feliz. Esse é o importante. O ciúme, lembrando, ele é parte fundamental para finalizar o relacionamento. Simples assim, e ainda com a trovoada que deu aqui agora há pouco, dizendo um profundo sim para minha frase. Então, assim, como que a gente mantém isso para ter um relacionamento legal? Para não sofrer com isso e nem a nossa descendência também. Porque, lembrando, lá que nem eu falei, se você não pegou a live, quem entrou depois volta, vai ficar gravada, porque é muito, muito legal saber disso, porque tem coisas importantíssimas que eu falei. Se você chegou depois, espera a live carregar e volta. Então, quando eu falei do exemplo do segundo casamento, né? Das separações, né? Das separações. E aí tem esse medo grande de perder a outra pessoa e que às vezes pode também estar no nosso sistema lá atrás. A gente pode ter passado por isso, essa sensação de abandono. Pode passar para os descendentes, então por isso que é importante fazer constelação para quebrar esse pacto, quebrar essa linha de repetição sistêmica, porque se tá em você, veio lá de trás, tá? É fato. Às vezes a gente repete situações de pessoas da família que a gente não tem nem ideia, a gente não precisa conhecer para repetir, simples assim, tá? Então, para reverter tudo isso, é entender que a pessoa, ela nunca vai ser da gente eternamente. Já começa por aí. E aí a gente pode pegar, ir até o parceiro e falar a seguinte frase. E pede para ele também repetir. Se ele é ciumento, pede para ele repetir. Cedo ou tarde, eu vou perder você. E aí? É difícil falar? Entender que isso pode acontecer no futuro? Até porque a gente um dia vai partir. Quem vai partir antes? Quem vai partir depois? Seja pela morte, seja pelo fim do relacionamento. Então a gente respeita esse tempo, que é sem ideias, né? Cada um tem o seu. Só que assim, quando a gente fala essa frase, a gente ajuda a manter a ordem dentro do relacionamento. Fica até mais leve. Quando fala isso, a gente sente no corpo, tá? Se fica pesado ou se fica leve. Se ficou pesado, repetir essa frase, muitas vezes tem crenças aí que fazem com que você tenha aí falta de amor próprio. Ou algumas crenças reladas à falta de, né, alguma questão aí dentro. Mas tem que ser leve. Essa frase tem que ser doce e suave, tá? Cedo ou tarde, vou perder você. E ele repete também, tá? Já é uma ajuda
um processo de cura aí para tua vida, para os teus relacionamentos. E aí, a pior escolha que você faz é permanecer num relacionamento que tá desgastado, não tem esperança, por mais que você tente, não consegue aí reverter o quadro, tá? Porque já foi, já deu o que tinha que dar, deu o limite, já, tá? E assim você vai se organizando para poder sair dele, tá? E ter aí, nem que se for um relacionamento, né, com outra pessoa, mas que não tenha aí a base do ciúme. Para quem chegou agora, o que eu falei, volta no começo, espera carregar, volta pro começo da live e escuta, porque vocês são importantíssimos, tá? O ciúme, por menor que seja, ele é o início do final do relacionamento. A confiança, ela tem que vir primeiro. O auto-amor tem que vir primeiro. Bem-vindo! Nossa, que beleza! Quantos homens aqui hoje! Adoro! Porque é importantíssimo, gente. Vocês sofrem também com ciúme das mulheres. E isso faz desgastar o relacionamento, né? Normalmente não que o homem não tenha ciúme, porque eu já presenciei e foi muito difícil eu ver, tá? Uma tentativa de suicídio por conta do final do relacionamento. Então, infelizmente, tem Setembro Amarelo aí já quase finalizando, mas existe, tá? Eu já presenciei. Então, é desgastante. O ciúme não é bom, ele é o prazo final já decretado que o relacionamento não tá legal. A confiança em si mesmo, o amor próprio e a confiança no parceiro. Não tá legal? Gente, cada um vai pro seu canto. É melhor, por mais dolorido que muitas vezes pode ser, no início, depois passa, né? Do que pegar e ficar mantendo uma relação tóxica, desgastada, que não dá. Né? Que nem eu falei logo no começo da live, os meus pais, o meu pai sempre teve muito ciúme da minha mãe, meu também, então quanto eu sofri com isso. E não é legal, porque faz vocês desgastar o relacionamento e também ninguém tem posse de ninguém. Ninguém tem o domínio sobre o outro. E tirar a beleza de contemplar o outro na sua raridade é fantástica. Né? Tendo a confiança, sabendo que a pessoa também é legal, é ponta firme, tem um propósito junto contigo. Por mais que as dificuldades venham no caminho, que tenha ali, sabe, as tentações da vida, que essa pessoa te ama tanto e que ela não vai escorregar. E aí que tá. E a mesma coisa, né? Ao contrário, com a gente, você que tá escutando. Você tem tanto domínio próprio sobre você, que você se respeita tanto, mantém sua integridade e que você vai ser a melhor pessoa para a vida da outra, né, Anderson? E eu falo assim, o homem sofre muito, porque tem mulher que é translocada, né? Então, o ciúme tá aí embutido nas dinâmicas familiares. Então, que nem eu falei, eu sofri muito com isso. Meu pai não deixava minha mãe ir pro mercado cronometrado o tempo. Se ela não voltasse dentro do tempo, ele ia lá atrás dela. Então, isso é vida, né? Isso, como que é isso, gente? Porque isso dói. Você não deixar, podar a liberdade do outro é terrível, né? E ele é assim até hoje, não mudou. E aí fica essas questões. E são deles. E tá tudo bem. Eu não posso mexer com isso. Nunca mexi. A não ser quando aquilo se respingava em mim, né? Quando a gente vai trazendo entendimento, a gente vai dando fluidez pra nossa vida. Então, para quem chegou depois, que não, de repente não pegou o que eu falei,
vira pro seu parceiro e fala. É pra ficar leve, tá? E fala, olhando no fundo dos olhos dele ou dela, né? Cedo ou tarde, eu vou perder você. Nossa, só de falar, gente, já deu um alívio. Porque é questão de finitude, tudo inicia, tudo se acaba, né? Tudo nasce, cresce e morre. Aqui nós temos um tempo de chegada e um tempo de partida. E a gente tem que aproveitar a dinâmica da vida. E aí, nessa dinâmica, tudo é aprendizado, tudo é fluxo, tudo é intenso. E pode ser intenso o tempo que durar. E aí que tá, pode ser maravilhoso o tempo que durar. Pode ser incrível estar com uma pessoa um tempo. E tá tudo bem. E aí a gente cresceu a partir desse tempo. A gente se desenvolveu, se melhorou a partir desse tempo. O que não pode ficar é marcas e feridas emocionais, traumas, dores, aí tem que olhar, né? Tem que curar essa dor. Porque porventura pode ter aí lá atrás um relacionamento que doeu, que trouxe marcas, né? E que daí faz com que o feminino ou o masculino não se aceitem do jeito que é e acabam também trazendo consequências para isso, tá? Bom, é isso. Mais um pouquinho de música, que eu gostei dessa música pra gente finalizar aqui a live. Essa música é dos anos 80, o Traje a Rigor, que eu achei bem legal ela, porque apesar dela ser antiga, ela é extremamente atual. Não sei se dá pra escutar. Uma música extremamente atual que fala de modernidade. Um homem, né, falando de ciúme com a menininha. Eu tento ser moderno, deixar minha menininha sair sozinha, mas eu me mordo de ciúme. Então, os dois lados sofrem, né? Mas pode ser mais leve quando a gente entende que deixar o outro com a leveza e olhar para ele. Gosta, né, Anderson? Eu adorei. Eu adoro ela. É bem legal. E deixar a beleza do outro resplandecer na nossa vida e a nossa, né, a nossa beleza do nosso ser resplandecer na vida do outro. Essa é o fundamental de uma vida de relacionamento, tá? Eu não falei de amizade, já sofri também por conta de relacionamento de amizade também, que querendo me pressionar pra ficar só, sabe, aquela amizade só na caixinha? Gente, também não dá certo, tá? Aí, pra essa eu fui bem categórica, que aqui o nosso relacionamento, gosto muito de você, mas você não me manipula, né? E tá tudo certo, você pode ter outras amizades, eu posso ter outras amizades e que nada vai ser além disso. E a nossa amizade vai se transcorrer ali na medida, né, do nosso amor, né? É uma amiga e que, nossa, é difícil, né? É difícil quando, assim, a amizade quer pressionar, quer deixar também na caixinha. Então, deixar leveza, deixar brilhar aí as amizades, os relacionamentos, porque senão não dá para prender ninguém. Ninguém prende ninguém a ninguém. Tem um livro da Zíbia Gasparetto, Ninguém é de Ninguém. Nossa, acabei de lembrar dele. Muito lindo livro, indicação, Zíbia Gasparetto, Ninguém é de Ninguém. Muito famoso, foi, eu acho que um dos primeiros livros dela, porque ela tem bastante. Gostou da música? Então vamos encerrar com a música. Show! Aí a gente traz leveza e alegria aí, porque o ciúme, ele só tende a finalizar os seus relacionamentos. Então,
Para com isso, para de ser louca, para de ter ciúme dos homens, vai viver a sua vida, vai olhar para eles também com mais leveza. E os ciclos, nascimento, né, crescimento e morte, tudo na vida. Ninguém pertence a ninguém. Então bora lá, bora ser feliz, que esse é o mais importante da vida. Eu não me mordo mais de ciúmes depois dessa live. Porque eu já entendi aí que o final é ruim. Então, gente, beijo. Até. Até. E não se morda de ciúme, porque faz mal e acaba o relacionamento. Beijo no coração. Até quarta-feira que vem, na próxima live, às 20 horas.